Bom, você quer que eu conte um momento triste, marcante e um feliz? Eu vou tentar juntar um pouco as histórias porque elas se complementam. Dentro do jornalismo a gente sempre vive vários momentos emocionantes, momentos de alegria, de tristeza. E um que me marcou muito foi a tragédia na região serrana. Eu acho que qualquer jornalista que tenha feito essa cobertura vai entender o que eu estou falando. Nós chegamos na região serrana, a primeira cidade que eu passei foi Teresópolis, e fomos uma das primeiras equipes a pisar em Teresópolis, e quando eu cheguei eu já vi que a tragédia era enorme. Eu lembro que São Paulo ligou para o meu telefone, a Band de São Paulo, perguntando se era uma tragédia tão grande quanto a do Morro do Bumba. E na mesma hora eu falei, não, a do Morro do Bumba não é nada, a tragédia aqui é muito maior, pode mandar muito mais equipes. Nesse momento a gente achava que o problema era em Teresópolis, minutos depois a gente soube que era em toda a região serrana, e aquilo deixou a gente, todo mundo muito abalado, muito na adrenalina de querer fazer o melhor. E eu lembro que eu pulei de município em município. Um dia eu estava em Teresópolis, outro dia em Petrópolis, outro dia em Bom Jardim. E cada lugar que a gente pisava, a gente via situações ainda mais graves, assim. Eu lembro que eu conversei com uma família que só sobrou a mulher e um filho. Ela perdeu 14 pessoas da família. E aquilo pra gente ver aquilo era muito triste. Cada depoimento que a gente escutava era um mais triste do que o outro. Porque era marido que perdeu esposa, teve pessoas, que com essa mulher que ela perdeu 14 pessoas da família. Tinha uma que estava em festa de aniversário, ou seja, ela morreu no dia do aniversário, comemorando o aniversário. Tudo aquilo era muito chocante. Eu lembro um dia que eu cheguei em Itaipava, em Petrópolis, e a gente estava seguindo para o Vale do Cuiabá. Nenhuma equipe tinha pisado ainda no Vale do Cuiabá. Inclusive os bombeiros estavam seguindo para o Vale do Cuiabá, nem eles tinham ideia do que eles encontrariam por lá. E a gente pediu carona numa retroescavadeira. A gente só conseguia ter acesso ao Vale do Cuiabá em cima dessa retroescavadeira. E quando nós chegamos lá, nós encontramos o sítio onde uma estilista morreu abraçada com o filho. Era um sítio enorme, morreram acho que 11 pessoas, se eu não me engano, nessa casa, entre elas essa estilista com o neném. E aí eu encontrei um rapaz andando sozinho, e aí eu parei ele e falei, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim, a minha família morava numa casa aqui ao lado, e se eu não disser para o bombeiro que aqui tinha uma família, ninguém vai saber que essa família estava aqui. E realmente ninguém ia saber, parecia um grande deserto, não tinha nenhum sinal de que ali tinha casa. A gente não via poste, a gente não via telhado, a gente não via nada. As casas foram completamente engolidas pela lama. Ficou simplesmente um terreno. Logo mais à frente nós chegamos no local que só tinha grade de um condomínio de 40 casas. A gente só conseguia ver a grade do condomínio e mais 2 casas, o resto nenhuma, todas elas foram engolidas de lama. Fomos mais adiante, isso em cima da retroescavadeira, a única maneira da gente seguir era assim. E quando a gente chegou bem no final do Vale do Cuiabá, nós encontramos um bombeiro com alguns cães farejadores procurando ainda qualquer sinal de vida por ali, que era impossível, a gente via que era impossível. E aí a gente recebeu informação de que tinha um sítio com os cavalos, um aras, e nós chegamos lá. Foi a imagem que mais me chocou, assim, apesar de saber que tinham famílias ali e tudo, mas eu vi pelo menos uns 8 cavalos enterrados pela metade das pernas, alguns com metade do corpo para dentro de lama, e eles ainda se mexiam, assim, eles faziam assim com as cabecinhas, ou seja, eles estavam enterrados ainda vivos. Aquilo ali me chocou muito. E aí, na hora que eu estava voltando, eu encontrei uma família, já mais para cá, de Itaipava, na entrada, e essa família estava perdendo a casa pela 3ª vez. E eles sempre falavam que era importante recomeçar, e eu falei, nossa, mas você perdeu